Bom, agora então nós vamos estar explicando o funcionamento do timer digital toda luz. Basicamente, então, o que ele vem? Ele é um timer bivolt, 110/220, você escolhe a voltagem. Essa tomada aqui central é a tomada onde nós vamos ligar a lâmpada, essa tomada aqui é a que nós vamos controlar com o timer. Ele vem também com essa tomada onde nós ligamos na rede elétrica, e ele vem aqui com as especificações dele. Tomar muito cuidado com as especificações, para a gente não sobrecarregar o timer. Bom, ele vem também com os botões de week, que significa semana, hour, hora, min, minuto. R, esse R aqui vai ser reset. Ele vem também com o botão de clock, prog, auto, on e off. Ele vem desligado. Como a gente faz para ligar ele? Aqui no caso eu já liguei ele antes. Então para ligá-lo, você vem com um clips, alguma coisa bem pequenininha, e aperta esse botãozinho pequeno. A hora que você vai apertar, então, ele vai ligar. Ele ligou, ele vai estar zerado. Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa que nós temos que fazer é programar a hora que é, no caso, a hora correta do dia. Então agora, por exemplo, a gente está gravando, vamos dizer que são 10h10 da manhã. Então eu vou vir, é muito simples para programar esse horário. Eu vou vir aqui, vou segurar o botão clock, aí eu vou querer regular a primeira coisa, a hora. Então são 10 horas da manhã. Então eu vou vir e vou apertar até chegar no 10. Chegou no 10. Outra coisa que eu vou fazer, ainda com o botão clock apertado, eu vou vir aqui e vou selecionar os minutos. Eu vou colocar então que são 10 horas da manhã e 10 minutos. O cronômetro zerou também. Agora, o que a gente vai fazer também? O dia da semana. É muito importante. Então eu vou chegar aqui, e hoje no caso é um sábado. Então eu vou segurar o botão clock, aqui vou apertar o botão week, então tá segunda, Monday, aí tem Tuesday, que é terça, até chegar no sábado. Cheguei no sábado. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou, então, no caso, programar. Esse timer, no caso, toda a luz, ele é composto por até 8 tipos de programações, com os dias diversificados. Então, a primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e vou apertar o prog. Então, já apareceu o número 1 ali. Então, o que aconteceu? A primeira coisa aqui que nós estamos fazendo, nós vamos regular o horário de ligar, a primeira programação. Se você quiser, se for uma lâmpada normal, se você quiser ligar às 10 horas da manhã e desligar às 5 horas da tarde, então, como a gente vai fazer? Então, no prog, eu não preciso mais apertar o clock. Eu vou vir aqui em hour. Olha lá, então eu apertei o hour, ele já começou a ligar. Então, eu vou pôr para ele ligar às 10 horas da manhã. Uma coisa muito importante, aqui está aparecendo todos os dias da semana. Aí você escolhe, você quer todos os dias da semana? Aí você mantém assim. Se você não quiser todos os dias da semana, você vai apertando só o week. Então você pode deixar só segunda, só terça, só quarta, só quinta, sexta, sábado ou domingo. Então ele tem diversas combinações, ele vem com 8 programações. Só que a gente pode fazer inúmeras combinações de horários que você quer que ligue. Então ele não serve só para luz de aquário. Esse timer aqui ele pode servir também para você que tem um jardim, você quer acender o jardim, você quer ligar as bombas de irrigação do jardim. Esse timer ele tem diversas funções então também. Bom, então faz de conta que eu vou deixar aqui dias da semana, ele fez automaticamente. Ou só no final de semana, um outro horário. Então tudo ele já tem assim uma programação automaticamente. Então se você quer deixar segunda, quarta e sexta, ou se você quer deixar terça, quinta e sábado, então ele tem essas programações também. Ó, segunda, terça e quarta. Ou quinta, sexta, sábado. Então ele tem todas as programações. Então, nós vamos, primeira coisa, então, no caso, ele vai ligar às 10 da manhã todos os dias da semana. E eu vou vir aqui e vou apertar o prog de novo. Aí apareceu o off. O que é o off? É a hora que ele desliga. Então eu vou vir aqui no clock, no hour, perdão, sem apertar o clock, só apertando o hour. E vou deixar... vou pedir para ele desligar às 5 horas no caso, 5 horas da tarde. Outra coisa, se você segurar o botão, ele vai mais rápido também. Então eu vou deixar para ele desligar às 5 horas da tarde. Se eu quiser que ele desligue às 5 horas e 5 minutos, eu aperto o minute aqui. Aí, ok. Outra coisa muito importante, o que é esse botão R? É o reset. Então se eu errei tudo isso daqui, eu quero corrigir, é só apertar o botão que ele vai corrigir.
Então aqui no caso eu fiz essa primeira regulagem para todos os dias da semana, ligar às 10 horas da manhã e desligar às 5h05 da tarde. Aí o que ele vai fazer? Eu vou vir aqui no prog, aí o 2, a programação 2. Por exemplo, se eu vou deixar que ele ligue, aí faz de conta, eu sei que um dia na semana eu vou querer que ele ligue às 5 horas da manhã. Então eu vou vir aqui no hour, eu vou querer toda segunda ele liga às 5 horas da manhã. Apertei week, apertei hour, então eu vou deixar às 5 horas da manhã segunda e eu vou apertar o programação de novo. E ele vai desligar às 7 horas da manhã. Então eu venho aqui, às 7, no caso, só segunda-feira, é o que eu vou querer, e vou pedir para ele desligar às 7h05 da manhã. Então tá ok, ele já tá gravado. Eu apertei então, para sair do programação, eu aperto o clock. Então, ó, o primeiro timer no caso, então ele vai ligar todos os dias às 10 da manhã e desligar às 5h05 da tarde. O segundo, a programação, ele vai ligar só segunda-feira às 5 horas da manhã e desligar às 7h05 da tarde. Bom, aí você tem as outras programações que nós podemos escolher. Então eu apertei o clock, ele voltou para o horário normal. Uma coisa muito importante, então, aí eu vou ligar ele na tomada. Liguei o timer na tomada e vou ligar, o caso aqui, uma lâmpada de teste para mostrar para vocês. O que é muito importante, tem um outro botão aqui que está escrito on, auto, off e está mostrando essas letras aqui. Por quê? Porque a gente vai apertar, ó, e no caso eu apertei e já acendeu. Ele tem um grande diferencial, ele tem um LEDzinho aqui que quando a lâmpada está acesa, esse LED ele acende também. Bom, como funciona então? O ON, no caso que eu acabei de apertar e está aparecendo no display digital, significa que vai ficar ligado 24 horas por dia. Então ele saiu do automático. Então, por exemplo, se você for fazer uma manutenção, você precisa que fique ligado, você vai apertar o ON. Outra coisa muito importante, quando você coloca planta nova, aquelas 48 horas são muito essenciais. Então, que fique uma iluminação acesa. Então você deixa no ON. Você programa todo o timer e deixa no ON. Então eu vim aqui e deixei no ON. Se eu apertar de novo, ele está no automático. Como eu coloquei para ele ligar todos os dias de semana, das 10 às 5 horas da tarde, ele vai continuar aceso. Ou se você apertar mais uma terceira vez, ele vai aparecer o off. Então ele está desligado. Se ele ficar aparecendo off aqui, significa que ele sempre vai estar desligado. Ele não vai estar ligado. Então, qual que é o nosso interessante? Então, eu vou deixar, deixo no automático. Alto, está aparecendo aqui. Então eu venho primeiro aqui, eu corrijo, ligo e deixo no automático. No caso, lembra que se, por exemplo, agora está no horário, então ele está no automático. Então eu sei que às 5 horas da tarde ele vai estar sendo desligado. Basicamente, então, o funcionamento do timer é esse.